laringoscopista, seja bem-vindo ao curso de aperfeiçoamento em intubação orotraqueal online. O objetivo principal desse curso é mudar a forma que você vê o procedimento da intubação orotraqueal, não apenas como um procedimento mecânico, um ato mecânico de fazer a laringoscopia e intubar. Então, no decorrer do curso, a gente vai falar sobre tudo isso. Eu tenho certeza que no final a sua visão sobre esse procedimento vai ser completamente diferente. Você estará bem mais seguro e confortável para intubar os seus pacientes. Falando sobre o nosso cronograma, sobre as aulas que a gente vai ter, eu trouxe um conteúdo aí bem rico, conteúdo audiovisual muito bom, pacientes que foram meus, casos clínicos reais, filmados por mim mesmo, e o grau de realidade está muito bom. Você terá um correlacionamento com a prática, sempre associando a um embasamento teórico. A gente vai fazer sempre uma revisão teórica para dar um embasamento científico, mas o enfoque principal aqui é a prática, é o que vai ser útil para você no seu trabalho ou numa prova, qualquer coisa desse tipo que envolva a sua ação. Então, falando sobre o nosso conteúdo, né, um overview do curso no geral, inicialmente a gente vai falar sobre as indicações da intubação orotraqueal, quando é que você deve intubar seus pacientes, qual o raciocínio que você deve ter para cada paciente, por que você está intubando aquela pessoa. Isso aí vai abrir um pouco a sua cabeça em relação à indicação da intubação. Em seguida, a gente fala sobre anatomia, nada que seja muito teórico, sempre fazendo link com a prática, quais são as estruturas mais úteis e que vão nortear a nossa laringoscopia e que na hora lá você vai evitar de cair em algumas pegadinhas. A parte da anatomia, basicamente é isso aí. Em seguida, avaliação da via aérea e sinais de alerta. Essa aula é espetacular. É uma aula sobre saber como avaliar uma via aérea de uma forma positiva e como identificar uma via aérea que vai lhe colocar em problemas sérios. Então isso aí também é muito importante. Saber quando você deve intubar e aquele paciente vai ser fácil. E identificar aquelas cascas de banana, aqueles pacientes que vão dar muito trabalho e que você às vezes nem vai preferir intubá-los. Vai preferir chamar uma ajuda de um colega mais experiente, um cirurgião, um anestesista, transferir o paciente para o centro cirúrgico. Então essas abordagens também serão discutidas. Aula seguinte sobre ventilação com máscara, que é uma aula fundamental. É uma habilidade que todo médico deveria possuir assim, de uma forma bem natural, porém é um pouco negligenciada. É uma habilidade que salva vidas. Quando você não conseguir entubar os seus pacientes, você vai ventilá-los com máscara. Porém, é algo que a gente não está acostumado muito a fazer, quando não se é um médico que é um anestesista, que lida lá com a via aérea quase todos os dias. Então a gente vai falar sobre como fazer isso de uma forma mais confortável, quais os recursos que você vai ter para facilitar a ventilação com máscara. Após essa aula, a gente vai para a aula base, né, a pedra fundamental do curso, que é a aula sobre laringoscopia. E aí eu vou trazer uma série de casos clínicos, eu fazendo laringoscopias corretas, eu fazendo laringoscopias não tão corretas assim. E aí a gente vai aprendendo com os acertos e com os meus erros. Isso é fundamental para você evitar algumas pegadinhas aí, algumas manobras fáceis, manobras que vão fazer total diferença na sua intubação, mas que nem sempre são ensinadas para a gente no dia a dia, na graduação, até na vida prática mesmo. Depois dessa aula, a gente tem uma aula também que é fundamental para realizar a intubação, né, que é sobre as drogas. Vamos falar sobre os opioides, sobre os hipnóticos, sobre os relaxantes neuromusculares, que são algumas medicações que algumas pessoas têm medo, né? A gente vai desmistificar todas essas três classes que eu falei para você e você vai ficar muito mais confortável de usar, sabendo quais são as vantagens, as desvantagens, os colaterais, quando é que você pode fazer, quais são os cuidados que você vai ter ao fazer essas medicações, o que é que você vai observar no paciente ali real, porque eu vou trazer vídeos, por exemplo, eu injetei lá uma succinilcolina nessa paciente, o que é que vai acontecer com ela, né? Vamos ver agora a paciente fasciculando, isso vai ser apresentado. Para finalizar, não adianta apenas entubar o paciente, né? Às vezes você vai lá, usa as drogas de uma forma adequada, gerencia bem a equipe, consegue entubar, e aí conecta lá no ventilador, vai fazer a prescrição
e aí vão chamar você porque o paciente parou. Então a gente vai ter uma aula exclusiva sobre o manejo hemodinâmico, antes, durante e depois da intubação. O que é que você vai fazer para facilitar esse procedimento e evitar que o paciente pare durante a intubação e depois. Até mesmo na UTI isso pode acontecer. Então, são drogas que você vai usar ao seu favor para corrigir uma hipotensão e também para manejar a hipertensão. Teremos aí a discussão sobre alguns diagnósticos diferenciais. Então, vamos ao curso, iniciar aí a nossa jornada. Nossa primeira aula, indicações da intubação orotraqueal.